Antes de querer mudar o comportamento do seu filho, pare um segundo e pergunte: que ambiente eu estou proporcionando para o meu filho crescer? Porque por mais que a gente fale, ensine, corrija, repita, a criança não aprende pelo que ela ouve, ela aprende pelo ambiente que ela vive, pelo que ela vê, pelo que ela sente em casa todos os dias. E hoje eu quero conversar com você sobre um dos pilares mais importantes e muitas vezes o mais esquecido do desenvolvimento infantil: o ambiente doméstico. A neurociência já provou algo que muitos pais ainda não sabem. O cérebro infantil não foi feito para obedecer, ele foi feito para imitar. Existem os chamados neurônios espelho, estruturas cerebrais que fazem a criança reproduzir de forma quase que automática o que ela observa nos adultos do seu redor. Isso significa que uma criança aprende a lidar com raiva, frustração, conflito, não pelo que ela é ensinada, mas pelo o que ela vê, o que ela ouve e o que ela sente na presença dos adultos que a educam. Por isso, pedir uma criança que seja educada, que fale baixo, que compreenda, e criá-la num ambiente turbulento, violento, é o mesmo que mandá-la nadar contra a correnteza sem tê-la ensinado a nadar. Um ambiente doméstico saudável não significa uma casa sem conflitos. Toda família tem desentendimentos, isso é humano, isso é saudável, quando bem conduzido. O que faz a diferença é como esses conflitos são resolvidos. Uma casa segura para o desenvolvimento infantil costuma ter 4 elementos importantes. Primeiro, previsibilidade. A criança sabe o que esperar, e isso é dado através de rotinas, limites e consequências, onde eles são claros e não mudam conforme o humor do adulto que os impõe. Segundo fator, respeito entre os adultos. Quando pais, avós e responsáveis se tratam com respeito, mesmo discordando, a criança internaliza que divergir não precisa envolver agressão ou desrespeito. Terceiro, regulação emocional dos adultos. Não significa nunca se irritar, significa que o adulto consegue nomear a emoção, voltar atrás, se acalmar, dialogar e explicar para a criança que um adulto também erra, mas pedir desculpa quando isso acontecer. Quarto fator, sensação de segurança física e emocional. A criança precisa sentir no seu corpo que aquele lugar é seguro. Isso é que permite que o sistema nervoso se desenvolva com equilíbrio e não em um estado permanente de alerta. Do ponto de vista pediátrico e do desenvolvimento infantil, crianças expostas de forma repetida a ambientes de tensão, gritos, agressividade ou desrespeito entre os adultos apresentam um sistema nervoso estressado, muito mais ativado. Na prática, isso pode parecer como dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia, pesadelos, comportamento agressivo com os colegas, ansiedade, ou então, no oposto, uma criança que fica excessivamente quieta, boazinha demais, porque aprendeu que chamar atenção não é bom, é arriscado. É importante dizer isso sem culpa. Nenhum pai, nenhuma mãe são perfeitos. Todos nós, em algum momento, perdemos a paciência. O problema não são os deslizes pontuais. O problema é o padrão repetido, sem reparação. E isso nos leva a algo muito importante. Reparar também ensina. Se você perdeu a paciência, gritou, teve um momento de desconforto, descontrole, porque trabalhou demais, estava cansado, estava chateado, tudo bem. Chegue para o seu filho e diga para ele: meu filho, desculpa, eu não precisava ter gritado, eu estava frustrado, triste,
mas isso não foi justo com você porque não é sua culpa. Vamos conversar de novo? Essa cena ensina a criança 3 coisas ao mesmo tempo. Errar é humano, erros acontecem e que é possível se responsabilizar por eles e que relacionamento pode ser reparado depois de um conflito, pode ser consertado. Isso, inclusive, é mais formador e mais saudável do que a tentativa insana de nunca errar. Alguns caminhos concretos para fortalecer o ambiente doméstico. Preste atenção nessas dicas. Observe como você resolve conflitos na frente da criança. Não apenas o que você diz para ela fazer, mas como você age. Evite desqualificar o outro pai na frente da criança, mesmo em momentos de discordância. Crie rituais de conexão diárias, coisas curtas, pequenas. Um momento de conversa, um abraço na chegada, um como foi o seu dia genuíno, um abraço inesperado, um elogio. E se você perceber que a tensão em sua casa está constante, busque apoio, seja com uma terapia familiar, uma orientação parental, um acompanhamento pediátrico. Pedir ajuda também é um exemplo poderoso para a criança. Educar não é sobre discursos perfeitos, é sobre o ambiente que a criança respira todos os dias. Precisa ter harmonia, precisa ter paz. A nossa casa precisa ser o nosso cantinho, o nosso refúgio. Você não precisa ser um pai ou uma mãe perfeitos, precisa ser um adulto presente, disposto a se regular, a pedir desculpas quando erra. E a construir aos poucos uma casa onde seu filho se sinta seguro para crescer. Porque no fim das contas, a criança não vai lembrar de cada palavra que você disse. Ela vai lembrar de como se sentiu dentro da própria casa. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com outro pai ou outra mãe que precisa ouvir isso e me conta aqui embaixo qual desses pontos você acha que ainda precisa melhorar. Vem comigo. A plataforma de proteção à infância vai guiar você, mas não esqueça, não desanime, estamos falando dos problemas, para você saber, ter consciência, passar a refletir como você está agindo em relação a eles, para ter a oportunidade de melhorar. Vem comigo.